Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2013. Olha, com essa confusão de homem casando com homem, mulher com mulher, muitas coisas estão se deteriorando. Muitos termos estão também se deteriorando. E um exemplo está na imprensa hoje do país. Eu não sei o termo que é usado no The Guardian, o jornal inglês, e também nos outros jornais do exterior. Mas classificar um relacionamento homossexual entre dois homens como um sendo companheiro do outro, como um sendo parceiro de outro, é cometer uma injustiça com dois adjetivos que são fundamentais na amizade entre dois homens. Ser companheiro é uma coisa, agora ser amante é outra coisa. Digo isso porque está na imprensa do Brasil, e eu ouvi também hoje pela manhã no Bom Dia Brasil, que aquele brasileiro que foi preso no aeroporto inglês era companheiro do jornalista inglês que estava no Brasil. Outro disse que aquele brasileiro que foi detido em Londres era parceiro do jornalista homossexual que estava aqui no Brasil. Ora, vamos dar valor aos adjetivos, vamos separar as coisas. O brasileiro que foi preso lá em Londres era namorado do jornalista inglês homossexual que estava aqui no Brasil. Qual é o problema? Tento disfarçar as coisas. Eu digo isso porque eu sou parceiro e sou companheiro de muitos amigos e acho que esse termo deve ser preservado no seu sentido lato sensu. Mas por falar em homossexual, eu fiquei surpreso, até achei que fosse uma fotomontagem do centroavante Emerson do Corinthians, que foi fotografado, ou melhor, pediu para ser fotografado, dando um selinho e um homem, cabelo crespo e de barba, lá em São Paulo, depois de ter saído brabo ao ser substituído no último jogo do Corinthians. Diz ele, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que foi apenas para demonstrar a insatisfação contra o preconceito homossexual. Pelo menos o Emerson não vai se livrar da torcida adversária quando entrar em campo, quando o Corinthians entrar em campo, de chamá-lo de viado. Coisa que, aliás, ele não é. Mas por falar em termos, em palavras, o Jornal Notícia publica hoje uma matéria de 2 páginas sobre a Universidade Federal de Santa Catarina. O jornal concorrente, o Jornal Notícias do Dia, publicou no início da semana que as obras no campus da Universidade Federal de Santa Catarina estavam paradas. Foi matéria de capa e não foi desmentido, a matéria não foi desmentida pelo reitor da Universidade Federal, campus de Joinville, o Luiz Calil. E hoje, nessa matéria que o Jornal Notícia traz, dando a informação de que a Universidade Federal está em busca de mais 3 prédios para alugar, o reitor dá uma frase, ou pelo menos dá uma explicação inusitada ao jornal, e o repórter acabou publicando. As obras são consideradas em andamento entre aspas, embora não haja volume de trabalho no momento. As obras estão em andamento, embora não haja volume de trabalho no momento. Isso é brincar com o português, né? As obras estão paradas. Por que motivo?
é que deveria a reportagem buscar o motivo. Aliás, por falar em Jornal da Notícia, jornalismo é informação. O básico do jornalismo é informação e opinião. E na matéria de hoje, do jornal A Notícia, sobre o caso, aquele caso que falamos ontem aqui do assalto à casa do Osman Lincoln, o jornal publica a matéria simplesmente contando o fato, mas não citando o nome do ladrão, das vítimas e nem o endereço onde aconteceu. Já o Jornal Notícias do Dia fez mais. O Jornal Notícias do Dia trouxe a matéria, informação e, mais do que isso, deu os nomes e também as fotos. Aqui está o nome: idosa agredida em assalto. Aqui está a foto do Osman, da mãe dele, e deste bandido, que foi o autor da tentativa de assalto e tentativa de homicídio, a dona Nair. Diz a matéria aqui que ele estava sob efeito de drogas. Isso é informação, não omissão dos fatos. Depois do intervalo, nós voltamos com mais informações aqui no programa Os Colunistas. E apenas para reiterar a posição da Comac, Associação dos Comerciantes de Material de Construção aqui de Joinville, a Comac está informando de que o baratão daquela empresa de construção civil, daquele picareta do Marcos Queiroz, que deu golpe aqui na cidade e se mandou, o baratão não era afiliado à Comac. Não era afiliado à Comac. Depois do intervalo voltamos. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem. No final do programa, desse bloco, vou falar a respeito do suicídio do sindicalista Reinaldo Schroeder, o Nalo. Publiquei na minha coluna, essa semana, uma informação que me foi passada pelo presidente do partido, do PP, o vereador Rodrigo Tomasi. Ele me disse que a candidatura a deputado estadual do PP natural é do vereador Sidney Sábel, e para deputado federal ele estava tentando um nome de repercussão na cidade para ser candidato a deputado federal. E ele preferiu não citar o nome, apenas dizendo que era alguém que não estava afiliado a nenhum partido. Deu a entender que não era um político tradicional. E na coluna de hoje do Jornal Notícia, o meu amigo e colega Jefferson Saavedra desvendou o mistério. Quem o PP está tentando filiar para ser candidato a deputado federal é o Paulo Ivo Kenton, ex-reitor da Univille, professor daquela instituição, um cidadão bem conceituado aqui na cidade e que honraria a política se ele se tornasse candidato aqui em Joinville. É um cidadão do bem que viria, como se dizia lá na minha terra, virá melhorar o sangue da classe política. Hoje pela manhã, como sempre faço, acordei e fui preparar o chimarrão e ler os meus 3 jornais que assino. O Jornal Notícias do Dia, A Notícia e também o Diário Catarinense. O Jornal Valor eu recebo mais tarde. E ouvindo o Bom Dia Brasil, eu recebi um telefonema de um amigo informando que o Nalo Schroeder havia cometido suicídio havia alguns minutos atrás. Uma notícia inacreditável. E ele me ligou dizendo, por um motivo bem simples, de que eu era amigo do Nalo. E ele teve a preocupação de me avisar.
Realmente, eu, nos últimos anos, fui muito amigo do Nalo. Eu visitava-o constantemente lá no sindicato, participei de todas as suas festas, eu era convidado, e lá na chácara, na Barra do Sul. Participávamos de um clube de jantares, embora eu não fosse motociclista, mas eu participava de algumas reuniões do clube de motociclistas do Nalo, e ele era uma grande fonte de informação para mim, e essa amizade ela teve um abalo, agora uns 3 ou 4 meses, quando eu publiquei na minha coluna de que o Nalo teria afirmado de que o Rolando Isler, sindicalista Rolando Isler, se ele entrasse para o GT, aliás, para a força sindical, o Nalo sairia. E o Rolando Isler me ligou chateado, aborrecido, e fez um desabafo, que eu não levei como ofensa, mas foi motivo de reflexão para mim. Ele disse que os sindicalistas de Joinville acham que eu publico tudo que o Nalo manda e que o Nalo estava me pagando por isso. E eu realmente concluí de que o Nalo estava aparecendo muito na minha coluna. Embora todos motivados com motivação jornalística. E desde o ano passado, e aí que está uma atitude que eu tomei, desde o ano passado, eu falei assim, Nalo, todas as informações que você me der, e são informações importantes, você as dá para o Cláudio Letts, colunista do Jornal Notícias do Dia. Porque fica chato você, na minha coluna, e eu não podia deixar de publicar informações jornalisticamente importantes. Ele, graças ao Nalo, eu jantei várias vezes, 2 vezes com o antigo superintendente geral do trabalho e uma vez com o atual. Isso é uma fonte de informação, eu tenho um contato direto com o superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina. E depois daquela observação do Rolando Isler, eu comuniquei ao Nalo por telefone. Digo, Nalo, a partir de agora eu vou ter que deixar de publicar informações tuas tão seguidas. Pelo menos umas 4 semanas eu não vou poder publicar. E ele ficou chateado com isso. E nossos telefonemas não foram mais regulares. E ultimamente agora, nas últimas 4 semanas, 5 semanas, nós não falamos mais por telefone. E por coincidência, aqui na televisão, falando com o Alex, outro amigo do Nalo, o Alex me disse que esteve lá no sindicato, visitando o Nalo, e achou ele muito magro. E percebeu que ele estava numa depressão. E o Nalo disse que estava resolvendo alguns pepinos lá no sindicato, alguns processos, algumas coisas, mas que semana que vem iria melhorar. E ao tomar conhecimento disso, eu imediatamente liguei ao Nalo, ele atendeu e perguntei se ele estava bravo comigo ou não. Ele disse, não, eu estou com problemas aqui no sindicato e tal, e depois, semana que vem, vamos conversar. Não conversamos mais. Acabou. Fui informado do seu suicídio com um tiro na cabeça na sua sala, hoje, por volta de 9h30 da manhã. Joinville perde um grande líder sindical, que eu conheci bem. E para reflexão, essa doença, a depressão, ela é uma doença que precisa ser observada nas pessoas, principalmente na família, para ser detectada no início, para que ela não tome proporções como essa, que se abateu sobre o Nalo. Tenham todos uma boa noite, nós voltamos amanhã aqui na TV da Cidade, depois da revista esportiva do Mira do Cacá. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.